Gaúcha, bom dia. Bom, então aqui a gente está na redação da Gaúcha, tá? Onde a gente produz os conteúdos, né? Prepara os conteúdos antes deles irem para o ar. Então aqui a gente pode perceber pessoas se movimentando no fundo. Tem equipes de reportagem, equipes de produção, tem apresentadores, tem redatores, todos eles produzindo conteúdos diferentes que vão ao ar na programação da Gaúcha ao longo do dia, né? Então é aqui que a gente faz a produção, a preparação dos conteúdos para depois eles irem ao ar durante todo o dia, durante todos os dias na programação da Gaúcha. A nossa redação também ela é bastante funcional, porque ela tem, em primeiro lugar, um estúdio dentro da redação, então a gente entra do ar, apresenta programas diretamente aqui da redação, tá? Seja com microfone sem fio ou seja com um estúdio que está dentro da nossa redação. E a gente tem espalhado pela redação vários microfones com cabo ou sem fio para que os repórteres também possam entrar a partir do lugar onde estiver. Então ele apura alguma informação, alguma notícia e já pode pegar o microfone que está ao lado dele ou perto dele para poder entrar no ar e dar aquela informação. Então é uma redação bastante funcional que a gente tem nesse sentido de dinâmica, de ter a dinâmica de apurar informação, apurar notícia e já entrar no ar e, além disso, apresentar os programas daqui também dá uma dinâmica diferente, porque está perto do repórter, está perto da produção, está perto de onde está sendo produzida a notícia. Claro, a gente tem nosso estúdio principal, que é num outro andar e que a gente também usa bastante, que também é bastante funcional nesse sentido, mas a gente também tem essa aproximação aqui com a redação, justamente para tornar o nosso programa, a nossa programação muito mais dinâmica e muito mais ágil. É nisso que a gente pensa quando faz uma redação tão funcional assim. De 65 dias no tempo que os desempregados estão levando para encontrar um novo trabalho. Ou seja, são efeitos que o corte nos empregos provoca em todas as áreas do mercado de trabalho, Escola. Obrigado, Giane Guerra. Eu chego de manhã aqui, antes das 7 da manhã, leio o Diário Oficial da União, que é onde tem muitas publicações de economia, né, que interferem bastante na vida das pessoas. E eu olho o Diário Oficial da União e olho quais são as agendas previstas para o dia, de pautas, né, de indicadores, principalmente, IBGE, Fundação de Economia e Estatística, DIEESE, que divulgam indicadores que são importantes. E também o meu e-mail, né, que eu recebo 450, 500 e-mails por dia. Isso eu fico acompanhando sempre. E aí eu defino quais são as mais importantes, tendo mais ou menos essa previsão para o dia. Aí eu vou trabalhando em cima dela, né, conforme o que eu identifico que é mais importante trabalhar, e conforme eu for recebendo assuntos eu vou derrubando, né, assim. Meu dia é o eterno e permanente exercício de priorizar. Eu priorizo coisas a cada 5 minutos. Eu estudei bastante economia para entender e para poder eu mesma traduzir a maioria dos assuntos sem precisar, né, ter que pedir que outra pessoa traduza. Então, a minha primeira formação é jornalista, né, então isso já me leva a ter essa iniciativa de tornar o assunto mais compreensível, né? Também tem a coluna no Diário Gaúcho, também que faz com que eu faça mais ainda este esforço, né, de traduzir os assuntos e fazer com que as pessoas que estão lendo se interessem pelo PIB, pela inflação, pelo desempenho industrial, e mostrar para as pessoas que isso é importante para elas e não só para os empresários de determinado setor, enfim. E aí por isso que eu estudei também, né? Comecei a fazer além de jornalista, sou formada em Direito e sou especialista em Economia. Tenho formação de pós-graduação em Economia. Para isso, tá? Para que eu consiga traduzir os assuntos sem cometer erros de uma forma mais rápida e mais eficiente. O bom do jornalismo especializado é que a gente domina o assunto e eventualmente, se eu leio um número, como eu já acompanho muito a economia, aquele número pode me dizer muito mais coisas e eu consigo sintetizar isso, né, rapidamente. Dar um exemplo, né? Essa semana teve a redução da taxa de juros Selic. O que é a taxa de juros Selic? É a taxa base referência. Na economia, todas as taxas de juros da economia se referenciam nela. Então, a taxa do teu cartão de crédito tem como referência ela.
E assim como tem a taxa de empréstimo de um empresário. De uns anos para cá, as pessoas começaram a se interessar bem mais por economia. Principalmente quando as pessoas melhoraram o poder aquisitivo delas, quando tivemos o fim da hiperinflação no Brasil, né? E a inflação começou a ser controlada. Então as pessoas começaram a ter mais acesso, o salário começou a ser mais... elas começaram a ter uma previsibilidade maior sobre as suas finanças, porque a inflação, enfim, não dava isso, né? Ela corroía a renda das famílias, principalmente as mais pobres. Então agora as pessoas começaram a ter acesso a comprar mais carro, mais casas, e com isso elas começaram a identificar que precisam saber mais de economia, entender um pouquinho mais de juros, né? Isso é um trabalho lento, mas isso é bem perceptível. Estes alimentos, que tinham sido plantados agora há pouco, seriam colhidos de dezembro a fevereiro. Com esse processo de comprar novas sementes e replantar, terá um atraso de 15 dias em todo esse processo que o consumidor vai sentir. Os preços, no entanto, não devem variar muito, segundo eles, Taut. Um dos equipamentos que a gente utiliza é o Axis, que é esse equipamento portátil aqui. Esse é o mesmo equipamento que o repórter de trânsito utiliza todos os dias, nas manhãs e nas tardes da Gaúcha. Então, basicamente, ele funciona por um sistema 4G, então ele vai conectado um modem nele. Ele é praticamente como um telefone celular, ele tem um endereço de IP ao invés de um número que ele está configurado no equipamento. Quando o repórter antes de entrar no ar, o repórter liga aqui para a central técnica, nos pergunta em qual equipamento que ele pode conectar, o operador da central técnica então passa essa informação para ele, e aí ele simplesmente seleciona o canal, que ele tem 6 possibilidades aqui. Então, por exemplo, eu vou conectar agora no 5, está conectado, e ao falar aqui já sai lá, ó. Alô, 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 teste, 1, 2, 3. Bom, aqui é onde a gente coloca o produto no ar, né? Coloca o conteúdo que a gente produziu na redação no ar. Aqui a gente tem uma sala da produção, que é onde a gente está. Aqui atrás, imediatamente, a gente tem a mesa de áudio, que é o último filtro, digamos assim, antes de ir para o ar, é onde o operador liga microfone, desliga microfone, aumenta volume e baixa volume. Então é aqui que acontece isso, aqui atrás, imediatamente onde a gente está. E dentro do estúdio, a maioria dos programas, os programas mais tradicionais da Gaúcha, como Gaúcha Hoje, Sala de Redação, eles são transmitidos de dentro do nosso estúdio principal. Então, a notícia é preparada na redação, também pode entrar da redação por causa da dinâmica, também pode entrar dessa sala de onde a gente está, aqui tem um microfone sem fio que pode ser utilizado aqui, e o nosso estúdio principal é onde a maioria dos programas é transmitida e é onde a gente faz a maioria assim, da nossa programação ir ao ar e chegar no nosso público. A Rádio Gaúcha começou a sua trajetória em 8 de fevereiro de 1927. Nós vamos para 90 anos de Rádio Gaúcha. Eu fazia as contas esses dias. Eu tenho mais de 30 anos de ligação com a casa. Eu tenho um período na minha vida de pouco mais de 20 anos em que eu saí para ser promotor de justiça. Eu me formei em Direito, fiz concurso e fui para o Ministério Público. Mas eu trabalhei aqui desde 1965 até 1980 e depois retornei já no ano 2000. Já são aí 16 para 17 anos de retorno. E então a gente vê, acompanhando tudo que a Gaúcha tem feito, que ela faz parte da vida dos gaúchos, inclusive com suas transformações, com suas mudanças. Às vezes muda bastante para continuar igual, e isso é importante, porque se hoje nós temos WhatsApp, nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós tínhamos no passado Maurício Sobrinho num palco auditório no antigo Cinema Castelo, com uma grande urna com 2.000, 3.000 cartas que vinham pelo correio, e ele fazia sorteios, chamava um repórter nas ruas para visitar as casas, fazer o que hoje o Faustão faz com o caminhão do Faustão, bater na porta das casas, perguntar: a senhora tem cera parquetina na sua casa? Se a senhora tiver, vai ganhar um prêmio do programa Maurício Sobrinho.
pois eu me criei com isso, eu comecei assim. Veja só, multimídia, né? Soma e integração das redações é o que estamos fazendo hoje com muita força, ainda agora acrescentando-se um online ao rádio e a tudo mais, pois lá no passado, em 1965, quando eu comecei, a rádio e a TV eram juntas no Morro Santa Teresa. Surgiu a TV Gaúcha em 62, hoje é a RBS TV, e a Rádio Gaúcha, que ficava no centro, na Avenida Borges de Medeiros, no edifício União, subiu para o morro, para ficar também em conjunto com a televisão. E lá nós tínhamos a CGN, Central Gaúcha de Notícias, e a CGE, Central Gaúcha de Esportes. Uma mesma equipe trabalhando para os dois veículos. Essas moças que estão aqui fotografando, filmando, fazendo anotações, Elias Costa, elas chegaram aqui apresentando como credencial o Elias Costa. Então explica para nós. Na verdade, tem a Vitória Kubiak, melhor dizendo, e a Mariana Pacchioni. São minhas colegas da Uniriter, colegas de jornalismo da Uniriter. Estamos realizando um trabalho na cadeira de jornalismo econômico. Nosso professor Roberto Belmonte, acho que todos conhecem muito bem, grande professor. O Roberto Vilar Belmonte. Exatamente. Roberto Vilar Belmonte. Exatamente. Esse grande, foi meu colega aqui mesmo. Aqui na empresa. E fez carnaval com a gente, inclusive. Foi repórter e fez carnaval com a gente. Filho do João Carlos Belmonte. E agora o nosso trabalho é falar um pouco do editorial de economia das rádios, jornais, televisão, enfim. Por favor, é a Mariana? Vitória. É a Vitória, então Sim. chega aqui, Vitória. Dá pelo menos boa noite, te apresenta ao público. Vai lá. Boa noite, aqui é a Vitória. Qual é o semestre que tu estás? Estou no 6º semestre. Muito bem. Tão jovens. E veio aqui fazer um trabalho. A Mariana está aqui. Chega aqui, Mariana. Oi, boa noite. Meu nome é Mariana. Vocês são colegas de turma, inclusive. Sim. E a cadeira é Jornalismo econômico. jornalismo econômico. Mas elas estão aqui fazendo um trabalho, o Elias fez um contato comigo, vem cá, as minhas colegas têm um trabalho a fazer, querem conversar contigo, querem falar, está aberta, vamos. Aí uma delas mandou uma mensagem para mim no WhatsApp, dizendo que queria que fosse no horário do programa. Eu digo, olha, o programa é na madrugada, eu disse, vamos que vamos, é isso aí. Então estamos todos reunidos. Eu estou sempre praticando aquilo que o rádio proporciona, que é a coletividade integrada, sabendo se vai chover, se não vai chover, qual é o valor do dólar, quem foi eleito, quem não foi, onde é que teve acidente, mas também curtindo as suas paixões, as suas idiosincrasias até. Sempre tem um segmento, sempre tem um veículo para qualquer gosto, para qualquer tendência. Eu espero que, fundamentalmente, aqueles que estão me assistindo e que tenham a ver com este trabalho acadêmico, tenham uma única tendência, fazer verdade. Verdade tem que ser a palavra-chave, seja para falar de samba, para falar de um crime, para contar um resultado político ou um sucesso da economia. Um abraço, um beijo, um carinho. Aprendi isso com Cândido Norberto, que nesses mesmos estúdios apresentou durante muitos anos o programa que recentemente completou 45 anos de trajetória, o nosso Sala de Redação. Cândido Norberto encerrava os seus programas assim. E agora, para você, ouvinte da Gaúcha, o ABC da ternura. A de abraço, B de beijo, C de carinho. Fui.